É comum a existência de ministérios dentro da igreja local. Esses ministérios visam facilitar a estruturação, o desenvolvimento de relacionamentos e o serviço. Há ministérios específicos para o serviço, como recepção, som e mídia, comunicação, patrimônio e outros ministérios. Esses, além de facilitar o exercício dos dons e talentos, cooperam na organização da comunidade. Há ainda os ministérios que, além do serviço, têm o objetivo de ajudar no amadurecimento das pessoas e de seus relacionamentos, como ministério com jovens, mulheres, homens, casais e outros. Ministérios como esses são úteis na vida da igreja e, exatamente por isso, facilmente se espalharam, sendo adotados pelas comunidades cristãs. No entanto, há urgência em uma compreensão fundamental. Ministérios existem porque existe a igreja. Nenhum ministério deve ter um fim em si mesmo, pois todo e qualquer ministério deve existir em função da igreja. A lógica é muito simples. O ministério de jovens existe porque existem jovens. E aqueles jovens existem naquele contexto porque existe a igreja. Dessa forma, o propósito de todo e qualquer ministério deve se tornar um cooperador com o propósito da igreja. Por exemplo, o ministério de jovens de uma igreja existe para ajudar os jovens daquela igreja a viver o propósito da igreja. Perceba que o propósito da igreja se torna o propósito central, único a ser considerado e desenvolvido. O problema em algumas igrejas é quando alguns ministérios, principalmente os relacionais, começam a competir com a igreja. O ministério reproduz o formato organizacional da igreja. A igreja possui uma diretoria, o ministério também. A igreja possui um caixa financeiro, o ministério também. A igreja possui um calendário de atividades, o ministério também. A igreja organiza seu retiro espiritual, o ministério também. Agora imagine isso sendo multiplicado em vários ministérios: homens, mulheres, adolescentes, crianças, casais, terceira idade e outros. Em muitas igrejas, o resultado é que a pessoa inserida em um desses ministérios reduz sua participação como igreja à vida no ministério. E a igreja, por sua vez, sente-se imprensada, sem espaço, tempo e estímulo para desenvolver a comunhão e o serviço, pensando em toda a comunidade. Não há datas disponíveis diante de tantas datas ocupadas. Não há estímulo a ofertar na comunidade diante do ofertar para o grupo menor. Não há interesse pelo serviço e pelo relacionar-se com todos, pois isso se resume ao pessoal do ministério. Não há disposição e condição financeira para participar do retiro da igreja, pois há os retiros dos diversos ministérios. Assim, sem perceber, a igreja se vê em disputa com diversas igrejinhas que estão dentro dela. Logo, ao invés de cumprir com o seu papel de serem cooperadores para o desenvolvimento da igreja, os ministérios vão minando a vida da igreja. Há espaço para ministérios múltiplos dentro da igreja, desde que vivam em função da igreja, cooperando para a sua adoração e o cumprimento de sua missão. Isso redundaria em interação entre todos os ministérios e uma melhor organização voltada para toda a igreja. Pois bem, que o Senhor da igreja o ajude a ser igreja na sua igreja local.